Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre o céu da semana, que vai do dia 3 ao dia 9 de maio. A gente entra aí oficialmente no 5º mês do ano, e como a gente tá no início do mês, eu vou deixar aqui embaixo para você todo o material que eu preparei sobre a energia desse mês, tanto pela visão astrológica, numerológica e também com o uso da minha intuição, dos meus mestres, dos guias que me acompanham. Então eu vou deixar o link aqui, tanto para o podcast que eu faço todo mês, quanto para o post no meu blog com todas as datas para você anotar, para você observar o que acontece perto delas, e também com a live que eu fiz falando um pouquinho mais sobre as energias com uma meditação no final. Então tem um conteúdo bem completo para você começar o mês da melhor forma e se preparar para ele, sabendo muito bem por onde você vai estar pisando, o que a energia está pedindo para a gente olhar e transformar dentro e fora de nós. Então é um conteúdo gratuito que eu ficaria muito feliz se você aproveitasse, que eu disponibilizo aqui ele para você. E nessa semana a gente vai estar com a energia de uma lua minguante no signo de Aquário. Então a gente já sabe que a gente segue os ciclos lunares, os ciclos das fases da lua, e junto com ela a gente vai mudando também de signo, de energia, de arquétipo em que essa lua se encontra. E nessa semana a gente já começa com essa energia. Então a entrada aí da lua minguante oficialmente vai acontecer na segunda. Então pode ser uma semana de ritmo mais lento, que pede pra gente mais um trabalho interno do que externo. Pode ser que a gente tenha assim coisas para fazer, para resolver, mas que a gente perceba que a gente precisa de muito mais energia para fazer, que a gente se esforça um pouquinho mais, que a gente usa um pouco mais a nossa força, ou que a nossa energia já está mais baixa naturalmente. Então é uma semana em que a gente pode se sentir mais cansado, mais cansada, que precise descansar, e de qualquer forma o pedido é esse: diminua o ritmo, se acolha, olha para dentro. A gente não tá numa corrida, a gente acha que a nossa vida é linear, mas ela não é. Então a gente observando os ciclos, percebendo como a gente se sente, a gente consegue viver uma vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. E aqui, claro, eu vou trazer a tendência geral do céu, mas observa, às vezes você tá assim numa semana mais animada, cheia de energia para você, e é isso que importa, é isso que conta. A questão é realmente trazer a frequência geral e depois pedir para você, convidar você a refletir, a se observar para ver o que faz sentido na sua vida. Então na segunda a gente já amanhece com essa energia da lua em Aquário. Ela vai ficar oficialmente minguante, ou seja, vai fazer uma quadratura, que é um aspecto desafiador com o Sol na segunda-feira. O Sol tá lá em Touro, Aquário também é um signo fixo, então aqui a gente vai ser convidado a olhar para as nossas ideias fixas, a olhar para os nossos apegos, mas perceber principalmente aquilo que a gente armazena na mente, aquilo que a gente guarda como uma crença sobre algo. Então eu acredito nisso, aquilo é real para mim. Então se eu acredito, por exemplo, que a vida é difícil, as coisas sempre vão se mostrar mais desafiadoras na minha vida. Então a gente precisa começar a perceber que ideias estão por trás daquilo que a gente está vivenciando, e a gente começar lentamente a modificar isso. Então quando vierem esses pensamentos, começa a observar e questioná-los, dizendo: e se fosse mentira? E se na verdade fosse o contrário disso? Então, por exemplo, na crença de que as coisas são difíceis ou impossíveis, você pensa: mas e se fosse fácil? E se fosse possível? E começa a trazer para o seu cérebro essa nova visão da realidade e vai reforçando isso até ele acreditar que é verdade. Então é um processo, sim, é um caminho neural que a gente precisa mudar, mas a boa notícia é que o nosso cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade de mudar, se moldar, se adaptar a novos conhecimentos, a novas ideias. Então a gente sempre vai ter
tempo, a gente sempre vai ter oportunidade de mudar a nossa visão a respeito de algo. Então observa de verdade quais são os seus apegos, as suas ideias fixas, o que você acha a respeito da vida, porque pode ter certeza que essa crença, esse viés está criando sim a sua realidade. E essa semana a gente está sendo convidado a rever tudo isso, a revisar, a refletir e a ressignificar o que já não serve mais para a nossa vida. Então a segunda-feira ela vai ter muitos aspectos no céu, ele vai estar bem movimentado, pode ser que a gente perceba assim um pouco dessa energia, um pouco dos nossos apegos, das questões vindo à tona, ou a gente vai ter que observar e refletir internamente. Observa e percebe. Na terça-feira, a lua vai ficar o dia todo em aquário e ela vai entrar em peixes só às 11 da noite. Então, eu vou contar segunda e terça com a energia de aquário e depois quarta e quinta com a energia de peixes predominantemente, tá? E aí a gente consegue mudar um pouco essa frequência. Quando a lua entrar em peixes, quando a gente amanhecer lá na quarta-feira, dentro dessa energia, a gente não pode esquecer que Júpiter, que rege esse signo, e Júpiter é o regente tradicional que eu tô levando em conta aqui, ele tá lá em aquário. Então a gente continua com essa energia aquariana, a gente continua com essa questão racional, com essa questão de ideia, de ar, de comunicação, de intelecto pra gente trabalhar, pra gente observar. Só que dentro da energia de peixes, a gente tá sendo convidado a fluir mais com a vida. Essa energia, ela vem trazer mais fluência, mais fluxo, mais movimento para as nossas ideias. E isso vai passar muito pelo nosso emocional. Aí sim a gente vai entrar em contato com as nossas emoções. Muitas vezes a gente fica preso só aqui, só nesse campo mental, e a gente não deixa absorver, a gente não deixa fluir para as nossas emoções. A mente, ela tende a ser circular, ela fica ali girando, girando, girando nos mesmos caminhos neurais, nas mesmas ideias fixas, até a gente ir lá tomar consciência e modificá-las. Pode ser instantâneo? Pode. Às vezes alguém fala alguma coisa pra gente e cai a ficha, vira a chave e a gente muda. Mas muitas vezes é um processo. A gente tem que perceber, a gente tem que observar, a gente tem que ir no nosso tempo, e aí cada um vai ter o seu, mudando aquilo. A gente pode também buscar terapias de cura, né, que ajudem a gente a ressignificar isso de uma maneira mais rápida, como o Theta Healing, a hipnose, a PNL e outras ferramentas, né? E também a gente vai, em algum momento, entrar em contato com a nossa emoção. E aí a gente tem outra dinâmica, porque as nossas emoções, elas fluem, elas são movimento, elas indicam esse movimento. O campo mental também está movimentando, mas como eu falei, ele é mais circular. A emoção, ela passa. Ela só fica presa quando a gente se segura a ela, quando a gente a aprisiona. E aí quando a lua entrar em peixes, a gente vai ser convidado a olhar mais para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente vem se aprisionando, para aquilo que a gente vem segurando. E a gente vai ser convidado a confiar mais no fluxo da vida, a se conectar mais com a nossa intuição, que sempre vai estar dizendo pra gente como lidar com as situações, como achar soluções, como viver uma vida mais elevada. Enquanto a gente fica vibrando aqui mais baixo, a gente vai acabar atraindo questões e situações que de certa forma se encaixam nessa frequência. E aí a gente vibra no sofrimento, no vitimismo, a gente fica preso aqui nessa esfera. Quando a gente se eleva um pouco, quando a gente se conecta com a nossa alma, quando a gente confia, a gente começa a elevar a frequência e aí a gente atrai situações, pessoas muito mais alinhadas com essa frequência elevada. Então é quando tudo dá certo, quando as coisas fluem, quando as soluções chegam com muito mais facilidade. E quando a gente está conectado com a nossa alma e a intuição é a voz dela que emerge de dentro da gente, seja através de uma ideia, através de uma sensação, de algo que acontece ali e a gente sente que é pra gente, é direcionado, né? É um presente do universo, digamos assim. Quando a gente entra nesse estado, a gente consegue
viver de uma maneira muito mais tranquila, porque é sim uma questão de frequência. Então a gente se alinha e aquilo começa a se manifestar na nossa realidade. Então nesses 2 dias, tenta confiar mais, tenta se conectar de verdade com uma força invisível que nos rodeia e que está dentro da gente também. Quanto mais clareza, quanto mais certeza, quanto mais confiança a gente tiver nessa energia, melhor vai ser. Mais a nossa vida vai fluir, mais as coisas vão acontecer, porque quando a gente trava em uma ideia, né, fixa, a questão do corpo mental, em uma emoção que a gente guarda, a questão do corpo emocional, a nossa vida material, ela vai estar alinhada com esses 2 corpos, ela vai se alinhar com esses campos e tudo que eu fico guardando e prendendo ali. Então a manifestação na minha realidade, ela vai ser só uma consequência, uma frequência alinhada com isso. Então a gente precisa em vários momentos da nossa vida, se não sempre, né, tá observando o que eu tô vibrando, o que eu tô emanando, o que eu tô pensando na maior parte do meu dia. Observação é a chave. Autoconhecimento nada mais é que se conhecer. E como que a gente vai se conhecer se a gente não olhar pra gente mesmo? Com um olhar sincero, com um olhar real, com um olhar aberto para perceber quem a gente é de verdade. E não aquele olhar de, deixa eu ver o que eu quero ver em mim. Não é o que a gente quer ver, é o que a gente é. Porque se a gente se identifica só com a camada externa, a gente também vai cair em várias armadilhas até perceber que é algo que está muito mais profundo dentro da gente. Então aqui o universo só tá querendo mostrar pra gente que a gente não nasceu para ficar parado no mesmo lugar. A gente nasceu para se movimentar, para viver várias experiências. Então quando a gente confia no fluxo da vida e a gente entende para onde ela tá nos levando, como um peixinho mesmo que vai fluindo ali com o oceano, com o rio, com o mar, com o movimento fluídico, né, da vida, das energias ao nosso redor, a gente começa a perceber que a vida pode ser muito melhor do que a gente imagina. Somos nós, com as nossas crenças, as nossas ideias fixas, que nos prendemos a um ideal de felicidade, de segurança, do que pode nos fazer bem. E isso é uma grande ilusão, que em alguns momentos a gente vai passar por processos de desilusão, ou seja, desfazer essas ilusões para que a gente possa poder enxergar a verdade. E a verdade, ela vai muito além, ela é muito maior do que a gente sequer imagina. Na verdade, a gente está começando a ter um vislumbre dessa verdade. A gente está começando a perceber agora, por exemplo, que a gente cria a nossa realidade com aquilo que a gente emana, com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente vibra. A gente está começando a perceber que por trás de tudo existe sim amor, mesmo que em uma dinâmica um pouco disfuncional, mas que quanto mais a gente se conecta com essa força, com essa energia, a gente consegue curar tudo que a gente estiver vivendo, qualquer situação, qualquer desafio. Então tem várias coisas que a gente está começando a perceber com o despertar da consciência, que é justamente despertar para quem a gente é de verdade. A gente é consciência vivendo uma experiência humana. Na sexta de manhã, a Lua vai entrar em Áries, mas ela vai manter ainda um pouco dessa energia emocional, porque ela ativa o regente de Áries, que é Marte, e ele tá lá no signo de Câncer. Então a gente continua com esses processos emocionais e a gente pode ser convidado a mergulhar mais fundo e entender a origem de tudo isso e perceber que a gente carrega no nosso DNA, que a gente carrega no nosso campo morfogenético uma questão familiar. A gente faz parte de um sistema, a gente faz parte de uma família e a gente pode, nesse sentido, trazer questões que a gente escolhe, tá? A nossa alma escolhe carregar para poder libertar, para poder limpar, digamos assim, questões geracionais. Eu não gosto muito da palavra karma, mas existe sim um campo de ação e reação de acordo com aquilo que a gente emana, né? A gente tá vivendo isso na nossa vida no nível individual o tempo todo. E aí quando a gente vai abrindo um pouquinho mais, isso acontece com a família, isso acontece com um grupo específico, isso acontece com uma nação, né? Com um país e, por fim, acontece com a Terra como um todo, como um campo ali vibrando num único planeta. Então a gente precisa perceber que sim, existe
existem dinâmicas por trás daquilo que a gente está emanando. Ninguém nasce e vive dessa forma porque quer necessariamente. A gente aprende a viver de certas formas, a gente aprende a repetir certos padrões e muitas vezes eles são sim familiares. Então essa energia da Lua em Áries, ela pode deixar a gente mais agitado emocionalmente e isso pode reverberar em questões familiares, isso pode deixar a gente mais irritado ou propenso a ter conflitos em família. Então seja com a família mais próxima ou com as pessoas que a gente ama, porque Câncer representa muito isso também, questões familiares que vêm à tona. E o que acontece? Quando a gente se identifica, quando a gente sente algo em relação àquilo, significa que existe uma ligação ali, porque o campo energético está fazendo eu reagir àquilo, e eu reajo sentindo. Então se eu me sinto incomodada, injustiçada, ou enfim, seja lá o que você sente quando você vive uma situação, ou mesmo quando você observa de longe e aquilo te afeta, é porque você está assim em ressonância com esse campo. E nesse momento a gente precisa observar, perceber por que isso me afeta tanto, por que eu tô tão incomodada com isso, e aí fazer esse trabalho de investigação. Nesse caso, se você não consegue fazer isso sozinha, busque apoio, busque ajuda. Você pode fazer uma constelação familiar, por exemplo, ou um trabalho psicoterapêutico mesmo, o que você sentir. Mas de maneira geral aqui, a gente pode estar sim mais irritado, ou passar por questões aí familiares, né? Ser atravessado por isso. Às vezes não é a gente que fica mais irritado com a família, mas acontecem questões, conflitos ali, a gente se vê envolvido, né? E aí lembra do que eu acabei de falar, para perceber por que existe uma relação aí, por que existe essa ressonância com esse campo. Por outro lado, a energia de Marte no signo de Câncer, ela ativa bastante a área do nosso mapa em que a gente tem Câncer. Então, quem conhece um pouquinho aí do próprio mapa, observa, porque pode trazer mais impulso, mais energia, mais força para movimentar essa área, para reagir ou agir a respeito de alguma coisa que você precisa fazer e resolver nesse sentido. Então, observa também isso, né? Se você quiser se aprofundar, e vai percebendo principalmente como você se sente, mas em geral é uma lua assim que traz um pouco mais de dinamismo, de agitação interna, pode inclusive levar um pouco de ansiedade. Então é muito importante no fim de semana a gente gastar energia, usar essa energia a nosso favor, fazendo coisas que nos façam bem e não deixando com que as situações nos façam reagir, porque a energia está aqui, vibrando. Se a gente não usa, se a gente não age, escolhendo conscientemente onde a gente vai colocar essa energia, a gente acaba atraindo questões para que essa energia saia, e aí a gente é obrigado ao quê? Reagir. E muitas vezes a gente reage de maneira inconsciente e impulsiva, e depois a gente tem que lidar com tudo que a gente recebe nessa questão, nessa troca, nessa situação que acontece. Então agir com consciência é isso, é perceber, tá, existe essa tendência, então deixa eu canalizar essa energia de uma forma mais adequada, e aí a gente não precisa passar por outros tipos de situações ou de questões que surgem a partir daí. No domingo, a Lua vai entrar em Touro só às 9 da noite, então eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre essa energia no céu da semana que vem. Até porque a gente já tem bastante coisas aí para trabalhar, para mexer, para perceber, para usar essa energia a nosso favor. Então eu acho que é interessante a gente focar que a energia predominante aí do fim de semana vai ser o arquétipo de Áries, ativando aí o Marte que está lá em Câncer. Então observa como você se sente e usa essa energia a seu favor. Às vezes a não ação, ela é uma ação. E muitas vezes ela pode sim atrair ações em relação a nós que vão exigir ou vão acabar atraindo uma reação. Então o que você prefere? Agir ou reagir? Você escolhe e aí depois você toma consciência do que está acontecendo aí na sua vida. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, Além da Ilusão. E ela fala claramente aqui que chegou o momento da gente ir além das nossas ilusões. É incrível como ressoa com tudo que eu comentei,
tanto da energia da lua minguante em Aquário, pedindo para a gente se libertar de velhos padrões. Então, ir além da ilusão nada mais é do que ir além desses padrões que mantêm a gente preso numa mesma ideia a respeito das coisas, a respeito da vida em geral, mas a respeito de situações específicas. E a energia da lua em Peixes, ela vem tirar a gente dessas ilusões. Então, muitas vezes, os processos de desilusão, eles são libertadores, porque eles estão tirando a gente de uma ilusão que a gente vivia e não percebia. E aqui, essa carta, ela mostra claramente para a gente se abrir a esse movimento e perceber que é um processo. Olha como essa figura, né, essa pessoa, ela tem também ao redor dela um arquétipo da borboleta, que fala muito sobre transformação. Então, para a gente ir além da ilusão que a gente vive ou possa estar vivendo na nossa vida, e sempre em alguma área a gente vai ter sim algum aspecto, alguma questão que a gente tem uma ideia um pouco distorcida a respeito ali, a gente vai ter que passar por um processo de transformação. Então, lembrar que a vida é processo, que a gente está o tempo todo vivendo e passando por eles. Então, observa onde na sua vida talvez você esteja se iludindo, você esteja criando expectativas, esperando demais dos outros, porque isso está mostrando que é o momento de você se desfazer, é o momento de você parar de esperar do externo que ele mude, que ele faça, que ele haja por você e comece você mesmo a acessar esse poder interno de criar sua própria realidade e fazer isso com consciência, porque a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, conscientes disso ou não. A diferença é quando eu tomo consciência, quando eu entendo o meu papel, o meu potencial dentro da minha vida, dentro desse processo, eu consigo fazer esse direcionamento de energia com consciência e criar aquilo que eu desejo viver. Parar de apenas reagir a um processo inconsciente que eu tô criando, mas que eu acho que vem de fora, que eu acho que é o externo que tá me apresentando. Então, que a gente perceba de verdade o quanto a nossa mente cria a nossa realidade. Enquanto a gente não aceitar isso profundamente, enquanto a gente não entender que nós somos os agentes da nossa própria vida, da nossa própria realidade, a gente vai continuar vivendo numa grande ilusão, na ilusão de que o mundo ele é externo e ele acontece fora da gente. Então, que essa semana você perceba algo muito importante na sua vida que vai tirar você aí de um processo ilusório e trazer você cada vez mais para a verdade do seu ser. É isso que eu desejo para você e para todos nós nessa semana de lua minguante. No sábado, eu vou fazer uma live no meu curso Cocriando com a Lua para falar um pouquinho mais dos ciclos internos, principalmente para as mulheres. Então aqui, claro, né, os homens, eles não têm, né, essa questão com a menstruação, com o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, então é mais voltado mesmo para mulheres que querem entender mais sobre o seu ciclo interno e como alinhar de certa forma essa energia com a vida, né, com as questões cotidianas que a gente vive, mas também alinhar com o ciclo da lua, com o ciclo externo. Então, como a gente pode fazer esse ajuste? Eu vou falar de cada fase da lua, interna e externa, e o que isso significa, os arquétipos que ela traz. Então, se você quiser estar comigo, se você quiser fazer parte desse grupo, é só você clicar aqui embaixo que eu vou deixar todas as informações para você. E antes de fazer a pergunta, eu queria já pedir para você deixar o seu like para mim se esse vídeo fez sentido para você, se inscrever no meu canal para fazer parte dessa egrégora, fazer parte desse grupo de caminhantes que buscam a evolução espiritual. E se você sentir também que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, eu vou pedir para você compartilhar com alguém. Então a pergunta que eu quero fazer é bem clara, né, bem óbvia e alinhada com a energia da lua minguante, é que ideia fixa você precisa definitivamente deixar para trás. Que ideia, né, sobre a vida, de que algo é difícil, de que você não consegue, de que, enfim, N coisas aí que passam pela nossa mente, mas que nesse caso fica sempre voltando, por isso que ela é fixa, por isso que ela se repete, fica ali um padrão, né? Que ideia você precisa
definitivamente deixar para trás. Coloca para mim aqui embaixo, porque essa energia, quando colocada aqui, eu vou programar com o Theta Healing para que ela se dissolva, para que ela se torne mais leve para você e te ajude a transmutar isso internamente no seu campo mental. Então, eu vou ficar muito feliz se você deixar aqui embaixo para mim e a gente possa interagir juntos e fazer esse trabalho de desapego, de limpeza juntos. Então é isso, eu desejo para você uma semana maravilhosa, de muitas percepções, de muitas limpezas, de muitos processos internos aí enriquecedores para sua própria vida, que você consiga crescer e se expandir cada vez mais, indo além das ilusões e dos apegos que a gente insiste em manter. Um beijo no seu coração e até semana que vem. Tchau, tchau!